Feche os olhos, vamos fazer uma oração. Oração de gratidão a Deus, porque reconhecemos, Senhor, a nossa dependência de Ti. Reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o cabeça desta igreja. Sem o Senhor aqui, nós não prosperaremos. Sem a Tua bênção, nós não vamos para frente. Sabemos o quanto o Senhor tem sido misericordioso, o quanto o Senhor tem nos guardado. Por isso, Senhor, nosso coração é cheio de gratidão a Ti. Gratidão por essa igreja existir, gratidão por esse culto existir, gratidão pelas pessoas que têm frequentado essa igreja, que têm sustentado essa igreja, seja em oração, seja financeiramente, seja trabalhando como voluntário. Louvamos a Deus, louvamos a Jesus e bendizemos o Espírito Santo por nos conceder essa missão de pregar a Tua palavra e de ensinar os Teus valores e os Teus princípios. Senhor, fale conosco nesta manhã, nesta Tua palavra, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 27. Eu vou falar aqui sobre um tema que, na verdade, essa narrativa bíblica, ela é construída em volta de um conflito familiar. Né? Um conflito envolvendo pai, mãe e dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó. A título de introdução, quando eu olho para a narrativa de Gênesis capítulo 27, eu vejo que a família de Isaac e Rebeca, que é o alvo da nossa pregação aqui, era uma família que tinha tudo para dar certo. Porque a Bíblia descreve o Isaac como um homem pacato, um homem piedoso, um homem de oração, um homem que se tornou herdeiro de uma grande fortuna, rico, herdeiro do Abraão, que era um dos homens mais ricos da antiguidade. E do outro lado, a Bíblia descreve a Rebeca como uma mulher também muito bela, muito trabalhadora, determinada, serva de Deus, generosa, prestativa. Então nós estamos diante de um casal que é um casal repleto de virtudes. Um casal que tinha tudo para dar certo. O casamento deles foi concebido através de oração. O próprio Deus sinalizou para o servo de Abraão que a Rebeca era a escolhida do Isaac, para ser o esposo de Isaac. E esse texto, ele destaca algumas lições que devem ser observadas por nós nessa manhã, para que as nossas famílias também não caiam em conflitos. Porque o conflito, hoje em dia, ele não está presente só nas famílias. Hoje há conflitos políticos, por exemplo. Há determinadas pessoas que se simpatizam por um modelo de governo, outros se simpatizam por outro modelo. Os conflitos estão presentes no meio futebolístico, onde as torcidas brigam entre si, alguns tiram a vida por causa do futebol. Os conflitos estão presentes na economia, na taxa do câmbio. Há uma indústria por trás dos conflitos. Há uma indústria que se alimenta e que fatura com conflitos. Há indústrias que se especializaram em resolver problemas com o seu nome no Serasa. Você está em conflito com o sistema bancário, o teu nome está sujo. Então, assim como há uma indústria se alimentando do conflito da Rússia com a Ucrânia, por trás dos conflitos existem pessoas, existem gente. E
E há pessoas aqui, talvez na igreja, que estejam vivendo algum tipo de conflito, seja familiar, seja profissional, seja alguma guerra que você está envolvido. E esse texto de Gênesis 27 nos mostra a origem do conflito. Nos mostra as consequências de um conflito. Nos mostra os elementos que levaram essa família a viver esse conflito. Então, à medida em que eu for falando aqui os versículos, que você esteja muito atento e que você possa discernir se de fato alguns desses princípios estão relacionados a alguma área da sua vida. E se assim for, a Bíblia também nos dá o tratamento, o remédio, nos dá como nós devemos resolver esses conflitos. Então, em primeiro lugar, o conflito aqui começa com Isaac e Deus. Porque quando Isaac gerou seus dois filhos, Jacó e Esaú, Deus havia feito uma promessa no nascimento deles, de que o filho mais moço governaria e o filho mais velho seria servo do filho mais novo. Isso já havia sido decidido profeticamente por Deus. Mas o Isaac, ele, embora sabendo desta profecia, ele tenta mudar os propósitos de Deus, convocando o Esaú para selar com ele uma bênção. Então, o primeiro princípio que eu extraio dessa narrativa é que os conflitos geralmente começam quando a família, ou o marido, ou a esposa, querem manipular um ao outro. A manipulação nos leva a conflitar. Por exemplo, hoje, as mídias sociais, o que elas mais faturam é em cima de conflito. Um vídeo assim, de briga, de alguma coisa, tem 1 milhão de visualizações. Mas um vídeo com uma postagem sobre uma família saudável e tal, não passa de 100 visualizações. Os meios de comunicação também se alimentam de conflito, por isso que os filmes, as novelas e os próprios noticiários são carregados de conflito. Há pessoas, a mídia querendo manipular os nossos filhos, querendo ditar as regras, os valores, as formas que eles devem se comportar. Então, nós temos que entender que nós não devemos ser pessoas manipulativas. O cristão, ele entende que a sua vocação é obedecer a Deus. O Isaac chama o seu filho Esaú para dar a ele a bênção da primogenitura. Ele queria que o Esaú fosse o filho mais proeminente. Mas Deus havia escolhido Jacó. Então Isaac, ele tenta manipular os planos de Deus. Irmãos, toda vez que nós tentamos sair fora do plano de Deus, nós entramos em conflito, em rota de colisão. Famílias que prosperam são famílias que não estão em rota de colisão com Deus, mas são famílias que estão vivendo os propósitos de Deus. Diz a palavra no verso de número 4, que o Isaac, de que forma ele quer manipular os planos de Deus? Ele quer fazer isso longe dos olhos de Rebeca. Ele quer chamar o seu filho para uma comida no qual ele possa apreciar, e depois então que ele comer, ele abençoa o filho
antes que ele morra. Com certeza, Jacó e o seu pai Isaac estão envolvidos nessa trama, longe do olhar de Rebeca, porque Rebeca não participaria disso. Isso é uma afronta a Deus. Sabendo que Deus já tinha dito a ele que a bênção da primogenitura seria passada para o filho mais novo. Então, isso me mostra que a velhice de Isaac não serviu para lhe trazer maturidade espiritual. Muito pelo contrário, esse homem foi envelhecendo e nesse envelhecimento ele foi se tornando rebelde a Deus. Há pessoas que envelhecem na fé e ao invés de ficarem mais maduros, ficam mais conflituosos, mais belicosos, ficam mais rebeldes com Deus. Então, Isaac tenta dar a Esaú a bênção de forma privativa. Ele pede ao filho para trazer uma comida. Traz, meu filho, uma comida saborosa. Eu vou apreciar, eu vou comer, vou te abençoar e depois eu morro. Na antiguidade, a bênção não dada aos filhos tinha que ser de forma pública. Não podia ser no reservado. Tinha que envolver toda a comunidade. É a bênção de Abraão que está no jogo. É a bênção da aliança abraâmica de Deus com o homem. Então diz aí no verso de número 5, que a gente começa a ver aqui alguns sinais de desgaste na relação de Isaac e de Rebeca. Porque esse casamento começou em alto nível, mas ele foi se deteriorando. Fica evidente que esse casamento já não há mais diálogo, a ponto da Rebeca ter que escutar o seu marido falar com o seu filho Esaú por trás das portas. Ela não é convidada para tomar a decisão junto. Irmãos, isso nos ensina que um casamento conflituoso, ele é um casamento que não há mais comunicação entre o casal. A comunicação, o diálogo, é uma evidência de que o casamento é saudável, que a família é saudável. Mas aqui a Rebeca nós vimos no capítulo anterior, que ela já havia perdido o diálogo com o Isaac. Agora ela tem que ficar ouvindo a conversa atrás da porta. Não é mais chamada a participar das decisões. No verso de número 6, então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo assim: me traz uma caça e eu farei uma comida saborosa, para que coma, te abençoa diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, olha o plano ardiloso de Rebeca para alterar os fatos. Atenda às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai você ao rebanho e traga para mim 2 bons cabritos. Eu farei uma comida saborosa para o teu pai, do jeito que ele aprecia. Levá-la a teu pai, para que ele coma e abençoa você, e não o seu irmão, antes que morra. Então a Rebeca demonstra esperteza e ao mesmo tempo fraqueza. Por quê? Porque a sua confiança na soberania de Deus parece ter desmoronado. Eu preciso ajudar Deus. Eu tenho que alterar os planos, os fatos. O Esaú não pode receber a bênção. Quem tem que receber a bênção é o Jacó. Então eu vou entrar nessa história, eu vou fazer uma trama para que a bênção chegue ao filho menor, porque o filho menor era o filho preferido de Rebeca. Parece-me que Rebeca está adotando aqui o princípio maquiavélico de que os fins justificam os meios.
Então, para mim chegar ao meu objetivo, vale tudo, até a mentira. E é exatamente isso que vai acontecer nessa família. Olha o que diz o verso de número 11. Rebeca, ela elabora um plano e ela induz o seu filho, Jacó, a mentir. Uma mãe induzindo o filho a mentir para chegar no propósito final. Irmãos, e ela ainda assume toda a responsabilidade. Ela monta esse complô e ela fala: meu filho, deixa comigo, porque sobre mim caia a responsabilidade, a maldição, apenas faça o que eu te ordenar. Bonito, né, meus irmãos? Uma mãe, crente no Senhor, induzindo um filho a mentir para o pai. Rebeca já havia falhado como mãe, porque havia jogado um irmão contra o outro. E agora ela aumenta esse conflito, fazendo com que um irmão minta para o seu pai. A gênese, o embrião dos conflitos familiares, gira em torno dessa narrativa, dessa problemática, chamada mentira. Mentira é pecado. Família alguma prospera quando vive num relacionamento de mentiras. A mentira é um vício. A gente vai ver isso na vida de Jacó. Ele conta uma mentira, 2 mentiras, 3 mentiras, 4 mentiras e não para. Então, Satanás se alimenta da mentira. Quanto mais mentirosos for os maridos para suas esposas, ou as esposas para os seus maridos, mais Satanás se engrandece. Verso de número 18. Jacó mente sobre o seu nome. Ele entra na tenda do pai dele. O Isaac já está meio cego, porque ele já está meio assim, meio velhinho, tal, né? Com catarata no olho, não enxerga direito. E ele dependia basicamente da audição, já que ele não consegue enxergar. E aí então o filho mais novo, manipulado pela mãe, induzido pela mãe, vai até a tenda do pai e mente para o pai, se passando pelo filho Esaú. Jacó foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Aí o Jacó mente sobre o seu nome. Ele diz: eu sou o Esaú. Levanta, pois, assenta-te e coma da minha caça, para que me abençoes. As mãos de Rebeca estão por trás disso. O Jacó só está obedecendo a mãe. A matriarca da família deu voz a Satanás. O que Satanás mais faz é induzir o crente à mentira. Começou assim no Éden. E não para. Por isso que hoje a sociedade luta tanto contra fake news, né? Tanto, a palavra da moda, né? Fake news, fake. Você não sabe mais quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Hoje você recebe uma informação, você tem que checar. Você tem que checar a informação. Você não pode assinar nenhum contrato hoje sem fazer um levantamento da empresa que você está comprando, do serviço que você está contratando, porque hoje o fake está em alta. Eu soube de uma história de uma jovem que recebeu uma proposta de emprego no exterior e fez entrevista por
esqueci o nome do aplicativo lá de entrevista. LinkedIn, não é LinkedIn, é um outro nome lá. E quando chegou lá em Marrocos, ela virou escrava sexual. E sequestraram o passaporte dela, não deixando ela voltar, não tinha como sair, até que ela conseguiu se libertar. Moças, tomem muito cuidado, viu? Muito cuidado com redes de relacionamento, com empregos. Cuidado. Bem, voltando aqui ao texto, Jacó mentiu sobre o seu nome. Segundo, Jacó mentiu usando o nome do Senhor, porque quando ele é questionado acerca da rapidez que ele havia conseguido a caça, olha só a ousadia dele. Ele diz assim: não, eu fui rápido, sabe por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, Pai, Ele mandou a caça ao meu encontro. Olha, o homem já está mentindo e ainda está pondo Deus na mentira dele. Esse Jacó, hein? Esse Jacózinho não era brincadeira, né? Depois, no verso de número 21, ele que já havia enganado o pai na visão. Ele que já havia mentindo, usado o nome do Senhor. Agora ele mente por meio dos seus disfarces, porque a Bíblia diz assim: então disse Isaque a Jacó: chega aqui, meu filho, deixa eu te pegar, te apalpar, deixa eu ver se é você mesmo, Esaú, ou não. Aí o Jacó chegou a Isaque, seu pai, apalpou e disse: bem. O velho até que ficou desconfiado, né? Falou: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as do seu irmão Esaú. Então, agora, ele que já havia sido enganado pela visão, agora ele está sendo enganado pelo tato, pela audição. Irmãos, esse texto me mostra que quando a pessoa está na prática, no vício da mentira, ele usa até disfarces. E o pior, ele conta mentira e ele acredita que aquela mentira é verdade. Ele conta aquela mentira como se fosse uma verdade. Ele começa a acreditar naquela mentira. Então o Jacó aqui, veja bem, é a mãe dele que está por trás de tudo isso. Ela é a mente pensante. Ela é a metaversa. Ela que elaborou toda essa rede de mentira. E o filho está seguindo os passos da mãe. Você vai fazer assim: deixa que eu preparo a caça. Vai ao teu pai. Põe pelo no seu, para ele pensar que quando ele te pegar, ele está pegando no filho Esaú. Vai lá, filho. Filhão, vai dar tudo certo, viu? Fica tranquilo. Mamãe está aqui para te proteger. As consequências caem sobre minha vida. Uma família totalmente fora dos padrões do que Deus quer. Deus não abençoa um marido mentiroso. Deus não abençoa um filho mentiroso. Deus não abençoa uma mãe mentirosa. Ainda, no verso de número 24, então lhe disse: és tu mesmo, Esaú? Ele respondeu: eu sou. Olha como o homem vai se especializando, né, em mentir, né? Então chega aqui perto para mim, para que eu coma da caça do meu filho e para que eu te abençoe. Chegou ele, comeu, trouxe também vinho e ele bebeu. Agora, no verso de número 26, para concretizar a mentira, ele ainda vai e dá um beijo no pai. Então lhe disse Isaque, seu pai: chega-te, me dá um beijo, filhão valoroso.
Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Olha, até o cheiro, a dona Rebeca deu um jeito de botar o cheiro do Esaú na roupinha do caçula, do Isaac, do Jacó. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Coitado do velho, já foi enganado na visão, no tato, na audição, no olfato, agora é enganado no cheiro. E ele ainda, olha, foi o Senhor que abençoou. Está sendo enganado e está acreditando que é Deus que está abençoando o negócio. Isso mostra, meus irmãos, a importância de discernir os espíritos. O crente que não tem discernimento, ele é enganado por falsos profetas que usam o nome do Senhor. Jacó parece ter sido um mentor para Judas, que também traiu Jesus com um beijo. Ser beijado por alguém que não te honra é pura hipocrisia. Pura hipocrisia. E aí então, diante dessa trama, no verso de número 28, o Isaac abençoa verdadeiramente a Jacó, lógico, pensando que é Esaú. Ele invoca uma bênção quádrupla sobre o Jacó. Primeiro, a bênção da prosperidade. Ele diz assim, olha, que Deus te dê orvalho do céu, que Deus te dê exuberância da terra, que Deus te dê fartura de trigo e que Deus te dê também fartura de mosto. Ou seja, os 4 elementos que simbolizam prosperidade no campo das riquezas agropastoris. Você vai ser abençoado, Jacó. A tua terra, o teu vinho, tudo que você plantar, tua semente. Vai haver orvalho, vai haver chuva sobre a sua plantação. Você vai ser abençoado. Outra bênção, a bênção do domínio. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. A outra bênção, bênção da liderança. Sê você o Senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe. Outra bênção, bênção da proteção. Maldito seja quem te amaldiçoar, e abençoado seja quem te abençoar, porque eu te protegerei. É a bênção, essas 4 bênçãos são as bênçãos de Abraão sendo depositadas no colo do mentiroso Jacó. Irmãos, eu aprendi uma coisa com o meu pastor quando me converti. Ele dizia assim, Dimas, aprenda uma coisa. Aquilo que começa errado não termina certo. Não adianta a gente querer enganar as pessoas para obter lucros. Eu fiz um bom negócio, né? Eu sei que nós vivemos num país capitalista, todo mundo tem direito a lucrar, mas quantas reclamações de crente que faz negócio com outro, negócios assim meio esquisitos, né? Que complica muitas vezes o caráter, que põe em xeque o testemunho da igreja. Então, Isaac, ele abençoa verdadeiramente Jacó. A bênção foi verdadeira. Não tem nada, o problema aqui não é a bênção. O problema é os meios pelos quais eles queriam chegar na bênção. Tem gente que para enriquecer, tem gente que para conquistar a mulher dos sonhos, tem gente que para criar os filhos, vale tudo. Vale tudo. Não, eu faço tudo. Até uma mentirinha eu conto, pastor. E nós temos que tomar cuidado, porque quando os nossos filhos crescem dentro das nossas casas, ouvindo os pais mentir, na fase adulta eles serão também mentirosos. Vão falar, não, meu pai, aprendeu com quem? Com meu pai, pastor. Meu pai mente em casa, eu aprendi com ele. Esse negócio de falar a verdade,
Não dá muito certo. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que sofreram na vida por causa de uma mentira? Sofreram e padeceram perseguições por causa de mentiras? Porque mentiram a seu respeito? Porque tentaram denegrir a sua imagem, depreciar você, falaram mal de você pelas costas, para outras pessoas, sem você se defender? Você conhece pessoas assim? No verso de número 41, o plano de Esaú para matar Jacó. É interessante, né? Nos versículos anteriores, ele chora, né? Puxa vida, perdi a benção. Mas no 41, parece que o choro durou só uma noite, né? E o assassinato vem logo de manhã. Porque aí ele já quer matar o irmão de manhã. Olha lá, ó. Tá lá, ó. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da benção. E aí ele pensou assim: nos próximos dias, eu só vou esperar o luto do meu pai e eu vou matar esse Jacó, meu irmão. Vou matar ele. Esse cara tá achando que roubou a minha bênção? Que vai ficar por isso? Ele tá achando que ele vai ficar debaixo da terra, que tem orvalho, e eu distante da terra fértil? Não. Então, por aqui você tem uma noção de que Esaú nunca foi de fato alguém convertido. Ele poderia se indignar, ele poderia ter ficado revoltado, mas jamais desejar a morte do irmão. Verso de número 42, a Rebeca, sabendo do plano de Esaú para matar o irmão, ela toma uma decisão de mandar o Jacó para as terras do Labão, né? Nós vamos aprender mais sobre Labão nos próximos capítulos. Então, o temor dela era perder os 2 filhos num só dia, porque se o Esaú matasse Jacó, ele também seria morto por crime de sangue. Então, meus irmãos, olha aqui, olha o que vai se desdobrando, né? Agora, a Rebeca, que é a mente criminosa por trás de toda essa trama, agora tem que pegar o filho preferido dela e mandar para uma terra distante, pensando que isso ia demorar algumas semanas até passar a raiva do irmão, mas não. Depois desse fato, ela nunca mais viu o filho. O filho nunca mais voltou. A família se degringolou de vez. Está vendo as consequências do pecado? O pecado gera consequências. E para finalizar, Rebeca aproveita o momento para alertar, para fazer um alerta para Jacó. Disse Rebeca a Isaac: eu estou muito aborrecida da vida. É? Está aborrecida. Jogou o irmão contra o outro, mentiu, armou arapuca, fez o Jacó mentir para o pai, enganou o velho e agora ela é a vítima da história. Eu estou aborrecida da vida. Você conhece pessoas assim? Que só faz cagada no relacionamento e depois se passa por vítima. Eu estou aborrecido, pastor. Eu não merecia isso. Pois é. Eu estou aborrecida, por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas dele, como estás as filhas dessa terra? Do que me servirá? A preocupação e o aborrecimento aqui da Rebeca é porque as filhas de Het são mulheres com princípios duvidosos. E se o Jacozinho, o filhinho preferido dela, casasse com uma dessas filhas, poderia corromper a sua fé. Engraçado, a mentira dela não corrompe. Mas casar com mulheres estrangeiras corrompia. Esse é o problema do homem, de enxergar o erro só nos outros e não enxergar em si mesmo.
Então, concluindo aqui, querida igreja, o que esse texto me ensina? Me ensina o seguinte: se você está vivendo algum conflito familiar, se arrependa. Busque ao Senhor de coração e fala: Senhor, eu errei, eu pequei, eu menti, a minha vida toda foi uma mentira. Eu fiz um voto de amar o meu marido, de amar a minha esposa. Eu fiz esse voto na presença de várias testemunhas, naquele buffet lindo, maravilhoso, né? Tudo aquela peça foi montado, aquele teatro foi montado bem. Ali eu me declarei, eu fiz. Só que na vida privada, o casamento foi se deteriorando, deteriorando. Várias mentirinhas foram sendo contadas, Satanás foi entrando, aí conflito, aí tem maridos e mulheres que brigam por causa de filhos. Eu tenho que criar do meu jeito. Não, tem que criar do meu jeito. Ou aí começam as coisas, as famílias vão ficando disfuncional. Começa a ficar disfuncional. Então qual que é o remédio? Se arrepender. Se arrepender diante do Senhor. Não é chorar as consequências do pecado, mas é chorar o pecado. Eu estou em pecado. Eu entrei em rota de colisão contra Deus. Eu estou tentando manipular toda a minha família. Estou me vitimizando. Mas o teu problema está em Deus. Deus não está nesse negócio. Então nós que somos cristãos, nós aprendemos no dia do nosso batismo, quando nós nos batizamos, nós aprendemos a, sempre que errarmos, confessar os nossos pecados a Deus e mudar de vida. E quando há arrependimento genuíno, não arrependimento que houve em Esaú, que num dia estava chorando e no outro estava planejando a morte do irmão. Mas o dia que há um arrependimento genuíno, então você vai ter um novo começo na sua vida. Quando você está em paz com Deus, arrependido com Deus, então você está pacificado. Os conflitos, puxam o carro. Amém?